Quer dar um mergulho nas leituras? O Observador está a premiar quem lê além das manchetes. Temos um Kindle para oferecer por dia em observador.pt. 15 dias, 15 Kindles. Assine hoje o Observador com mais de 45% de desconto e habilite-se a ganhar. Assinar o Observador. Nunca soube tão a férias. Está no ar a Comissão de Inquérito das Manhãs 360 esta manhã com a deputada da Iniciativa Liberal, Angélica Teresa. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom dia. Bom dia. Nada. Estou a ouvir aí um eco. Está a ouvir-nos na rádio? Ou Estou no a ouvir... Não. Diga. Estou a ouvir-vos lindamente. Ok. Ok. Parecia que estávamos a ouvir um eco, parecia que nos estávamos a ouvir a nós próprios. Maria João vem ouvir vozes das férias, de certeza. É provável que seja isso. Já sabe como funciona? 5 perguntas, cada resposta certa vale 5 pontos. Se receber ajuda e acertar, recebe 2 pontos. Ok. Vamos a isto? Vamos a isso, Começamos? que eu tenho isto para ganhar e passar à frente do Rodrigo Saraiva e Ei. Muito bem, muito bem. Sempre muito competitivos na Iniciativa Liberal. Exato. Então vamos a uma muito simples, só para aquecer, sobre a liberdade de expressão na Assembleia da República. Quem disse há fanfarrões e frouxos? Bem, os fanfarrões foi Luís Carneiro, que disse que os fanfarrões eram o Chega, e por parte do Chega foi André Ventura que disse do PS que eram os frouxos. Certo. Está certo. E mais recentemente, está certo. Só para completar, e mais recentemente, quem é que falou nesta expressão? Este fim de semana. Foi Rui Rocha, na Convenção da Iniciativa Liberal. Pronto, ganhou em toda a linha. Ganhou em toda a linha. Começou Boa. muito bem. E concorda com o Rui Rocha? Concordo com Rui Rocha. Tem que haver liberdade de expressão, naturalmente, quer dizer, com o respeito que deve emanar na Assembleia da República, mas deve haver a liberdade de expressão, porque senão aquilo que acontece é termos os populistas a aproveitarem para se vitimizar, como sempre. Como sabe, houve críticas fortes, sobretudo do Partido Socialista, ao Presidente da Assembleia da República, pela forma como geriu este caso concreto. Concorda com essas críticas ou acha que são injustas? Há quem ache que há uma dualidade de critérios e quem se tenha sentido ofendido, e portanto os deputados têm essa liberdade de contestar. É sempre muito difícil a posição de Presidente da Assembleia da República para gerir todas estas sensibilidades, mas até por respeito à instituição acho que não se deve dar muito valor àquilo que não tem valor. Aquilo que a Assembleia da República deve fazer é apresentar soluções para resolver o problema dos portugueses e não andar aqui no bate-boca entre frouxos e tantos outros. Exatamente, os fanfarrões. Portanto, há que não dar valor a isso e centrar-se Os portugueses não querem saber disso, os portugueses querem soluções para o dia-a-dia. Sim. E se calhar querem saber de presidenciais, pelo menos é essa a nossa segunda pergunta. Sobre o tema, Marcos Mendes foi o primeiro a apresentar-se como candidato às eleições de janeiro. Onde é que foi feita a apresentação oficial da candidatura de Marcos Mendes? Oh céus! Pistas, local de origem. Do próprio. Claro. Quer ajuda? Quero ajuda. Então pronto. Já não vou ganhar os 5 pontos, caramba. Não, aqui nesta já não. Terá sido na Universidade de Coimbra, no Centro Cultural de Lisboa ou no Centro Cultural de Faf? Foi em Coimbra. Não foi em Faf. Faf, onde nasceu Marcos Mendes, e foi aí que ele lançou a candidatura. Não é estranho que um candidato presidencial lance a sua candidatura ou a sua pré-candidatura numa convenção, como fez João Coutinho Figueiredo? Não me parece. Aliás, não lançou nada, não é? Mas já não se falou de outra coisa, não foi? Só disse que estava a ponderar. Pronto, o João não lançou nada, só disse que estava a ponderar e, portanto, que pondera bem, porque ele pondera bem. Mas não acha que, de alguma forma, só o anúncio dessa ponderação acabou por, de alguma forma, ofuscar a eleição de uma nova líder da IEL, que era do que se tratava ali, não é? Não acho que tenha ofuscado. A Mariana não se deixou ofuscar por ponderações.
acho que faz parte e isso só mostra o capital que a Iniciativa Liberal tem e os grandes quadros que a Iniciativa Liberal tem, portanto, os focos e as atenções podem ser partilhadas por vários, portanto não me parece que a Mariana tenha sido ofuscada por isso. Gostava que João Coutinho Figueiredo ponderasse assumir mesmo a corrida a Belém, parece que seria um bom candidato. Parece-me que será um excelente candidato e, portanto, se ele avançar, já terá certamente o meu voto. Já portanto, tem. Espero bem que sim. Já não faltaria muito então, ou já faltava menos para atingir os 2 dígitos. Isto não está a haver muita divisão de candidaturas na direita? Isso não pode ser prejudicial? Acho é que, não acho que haja aqui uma divisão de candidaturas à direita, parece-me é que há várias oportunidades de escolha, a direita não é propriamente, nem a direita nem a esquerda, parece-me a mim, que tenha que haver aqui uma concertação de votos em torno de figuras e, portanto, ainda bem que há essa diversidade à direita, isso só mostra que a direita tem muitas possibilidades e muitos candidatos muito válidos a apresentarem-se. Sendo que espero que a ponderação do João Coutinho Figueiredo chegue a bom porto. De qualquer maneira, não se pode ficar com a ideia também de que a Iniciativa Liberal terá poucas pessoas, ou se calhar só uma, com um perfil para se candidatar a estes cargos, porque João Coutinho Figueiredo foi líder do partido, candidato a deputado, naturalmente, e deputado, foi o cabeça de lista para as europeias e agora, na próxima eleição, a nível nacional, aparece também como um potencial candidato da IEL. Haverá mais alguém na IEL? É aquilo que se pode perguntar. Há muitos quadros na Iniciativa Liberal, aliás, mesmo os presidentes que foram surgindo, desde Carlos Guimarães Pinto, ao João Coutinho Figueiredo, a Rui Rocha e agora a Mariana Leitão, mostram esse vigor e esse surgimento de quadros por parte da Iniciativa Liberal. Portanto, não me parece que seja só o João, a pessoa ou a figura de proa, há muitas mais, há muitas delas que inclusive agora optaram por outros caminhos, mas que continuam a pertencer à Iniciativa Liberal, e refiro-me, por exemplo, a Bernardo Balanco, e por isso não tenho nada essa visão de que muitos tentam fazer crer que a Iniciativa Liberal tudo desemboca em João Coutinho Figueiredo. Não. Há muitas pessoas muito válidas e extremamente importantes e que ainda farão muito pelo liberalismo em Portugal. Muito bem, já quase respondeu à próxima pergunta que tínhamos aqui preparada, mas faltou quase, e já vai saber qual é esta. A IEL foi fundada em 2017 e a pergunta é, desde então, quantos líderes já teve partido? Então, tivemos Miguel Ferreira da Silva, 1, Carlos Guimarães Pinto, 2, João Coutinho Figueiredo, 3, Rui Rocha, 4 e agora Mariana Leitão, 5. Certíssimo. E por ordem cronológica e tudo. Não há que enganar. Portanto, estamos a falar de um partido com 8 anos, com 5 lideranças. Não é aqui uma instabilidade grande nas lideranças e uma rotação demasiado elevada? Há uma rotatividade. Essa rotatividade também deve-se à enorme ambição que a Iniciativa Liberal tem, mas também mostra o desapego que os presidentes têm relativamente ao poder e, portanto, isso é um ponto muito positivo, porque às vezes noutros partidos nós vemos situações quase que lamentáveis e cadavéricas em que quase que se pede para que o líder saia e continua ali agarrado. Está a pensar em casos concretos ou não? Não me vou pronunciar sobre a vida partidária dos outros porque não conheço pouco e, portanto, não me vou pronunciar. Mas visto de fora, efetivamente, há situações em que isso acontece. Não é o caso da Iniciativa Liberal, tem sempre havido esse vigor. Agora é a altura da Mariana Leitão mostrar a sua assertividade e a sua personalidade na liderança da IEL e, portanto, estou certa que dará uma excelente presidenta. Mas isso então quer dizer que há aqui quase uma regra não escrita de que Mariana Leitão também terá uma liderança curta, se tiver mais de 2 anos já sai do padrão daquilo que é a Iniciativa Liberal?
Eu espero bem que não, eu espero bem que a Mariana queira, porque naturalmente isso também tem a ver com a vontade da pessoa, queira e se mantenha e tenha todas as condições de estabilidade para que faça bons mandatos à frente da iniciativa liberal. Ou seja, também vê benefícios em lideranças mais prolongadas. Também vejo esses benefícios em lideranças mais prolongadas e mais estáveis, só que a parte boa da iniciativa liberal é que as pessoas não estão amarradas aos cargos, não estão nos cargos contrariadas, se calhar isso não acontece noutros locais, não é, em que se perpetuam, e por isso isso não acontece aqui. Agora espero naturalmente que a Mariana tenha todas as condições e que faça excelentes mandatos à frente da iniciativa liberal. Mesmo, Angélica Teresa, mesmo tendo em conta o contexto em que ela foi eleita, candidata única, portanto não houve oposição, não houve espaço, se quiser, embora a responsabilidade, obviamente, isso não seja dela, mas foi eleita com mais de 25% da abstenção. Isto, à partida, indicia que pelo menos um quarto daqueles que são os eleitores internos da IEL preferiam outra liderança. Isto não é uma fragilidade logo à partida para esta liderança? Eu não vejo as coisas dessa forma. Eu acho que se as pessoas querem outra liderança, devem candidatar-se, não é? A Iniciativa Liberal tem esta democraticidade que é ter uma convenção em que todos os membros podem participar, em que todos os membros podem falar e, portanto, as pessoas que não concordassem com esta candidatura e que não quisessem a Mariana Leitão à frente da Iniciativa Liberal, tiveram as condições para se candidatar. Ainda para mais, quando tivemos uma convenção eletiva, a anterior que elegeu o Rui Rocha, há menos de meio ano. Portanto, enfim, há menos de meio ano houve outra candidatura a avançar e, portanto, eu devo acreditar que essas pessoas tinham, enfim, praticamente tudo preparado para se, assim o entendessem, avançar na mesma. E, portanto, não faço nada essa leitura. Acho até que eventualmente esses votos em branco poderá ter sido por causa de uma contestação relativamente à data, porque houve quem defendesse que deveria ter havido mais tempo para que esta convenção se realizasse, mas não vejo que seja uma contestação à liderança, porque, quer dizer, qualquer um pode concorrer e ser presidente da Iniciativa Liberal se assim o entender. Portanto, acho que a contestação deve ser feita de forma construtiva se a pessoa achar que pode e que deve avançar. Não vê aí nestes 25% que não votaram em Mariana Leitão como uma espécie de uma oposição meio surda e que fica à espera de algum deslize para se poder manifestar? Não me parece, muito honestamente, não me parece que seja isso. Eventualmente pessoas que ou não concordam com alguma coisa da moção de estratégia apresentada pela Mariana, ou até alguma contestação em relação a algumas pessoas da equipa, eu isso não sei avaliar, não foi o meu caso. E, portanto, não sei responder pelos outros. Sei que havia alguma contestação relativamente à data, ter sido nesta altura, mas mesmo isso não faria muito sentido atrasar muito mais o processo de eleição, porque a Iniciativa Liberal não podia ficar ad eterno e em vários meses sem um presidente em funções e, portanto, mesmo o acelerar desta convenção parece-me a mim, pelo menos, que tinha toda a justificação de ter sido feita nesta altura. Sobre o discurso de Mariana Leitão, acha que uma líder da Iniciativa Liberal se assumir como radical não vai assustar algum eleitorado? Não, eu acho que neste momento estamos numa fase em que é preciso que os radicais pela liberdade surjam para que aquelas pessoas que até sejam mais moderadas e mais tímidas não tenham medo de avançar também. Porque senão o que vai acontecer é um debate completamente estéril entre frouxos e fanfarrões e, portanto, os radicais da liberdade devem surgir para que isto não fique só entregue a uns e a outros e enquanto que aqueles que defendem o gosto pela liberdade em todas as frentes da nossa sociedade e principalmente na económica, que é onde Portugal efetivamente está esmagado com uma carga fiscal enorme, não fiquem surdos e, portanto, parece-me o posicionamento mais acertado neste momento. Bem.
Angélica Teresa já não vai conseguir os 22 pontos do Rodrigo Saraiva, mas pode conseguir chegar pelo menos aos 20. Ainda lhe faltam 2 perguntas e tem 10 pontos neste momento, já não é mau. Vamos lá. Vamos lá. É dar tudo agora. Dar tudo. Mário Centeno está a terminou este fim de semana o mandato de Governador do Banco de Portugal. A questão é, quem é que Centeno foi substituir no cargo? Quem foi o anterior Governador do Banco de Portugal? Foi Carlos, espera lá. Isso mesmo. Está no bom caminho. O nome próprio está certo. 2,5 pontos já são seus. Espero, não me dê ajudas, não vou perder. Não vai perder os 5 pontos. Também começa por C, o apelido. Exato. E não é Centeno. Espera lá, estou com uma branca. Estamos solidários, sabemos como é que é quando está na ponta da língua e a pressão do tempo não permite, mas é Carlos Costa. Isso mesmo. Muito bem. 5 pontos bem merecidos neste muito caso. Muito merecidos, não é? É mesmo, percebemos mesmo que estava aí. Estava aí. Mário Centeno pode ser reconduzido? Parece-lhe que pode ser uma solução aceitável que aparentemente o Governo está neste momento a considerar? Muito honestamente, acho que isto parece mais aqui uma jogada para mostrar alguma abertura do que propriamente outra coisa, até porque pelos embates que tem havido entre Mário Centeno e o Governo nos últimos tempos, não me parece que haja vontade para que Mário Centeno fique. E, portanto, fiquei um bocadinho surpreendida com as afirmações do Primeiro-Ministro ontem, não é? A mostrar até uma certa abertura para que ele continuasse. Eu não acredito, acho que deverá haver certamente alguém na calha, mas vamos esperar para ver. Mesmo que seja difícil encontrar sucessores, como sabe, as regras são muito apertadas agora. Não pode ser escolhido ninguém que tenha, nos últimos 3 anos, exercido qualquer função fixa ou temporária com entidades da área financeira. Não pode haver aqui uma dificuldade da parte do Governo em encontrar um sucessor que tenha credenciais e, ao mesmo tempo, que cumpra essas regras? Eu espero bem que não, porque isso, se houver dificuldade em encontrar alguém com mérito e capacidade para liderar o Banco de Portugal, eu acho que então realmente Portugal está muito limitado nos seus quadros, e isso não é verdade. Há pessoas com características muito interessantes que podiam assumir essa função. Agora, que seja alguém próximo do Governo ou que seja da confiança política do Primeiro-Ministro, aí eu já não saberei avaliar, mas grandes quadros há certamente. Portanto, eu não posso acreditar que uma pessoa fique a liderar o Banco de Portugal só porque não há ninguém melhor. Eu espero bem que não, até porque isso nem sequer era simpático para Mário Centeno, diga-se de passagem. Portanto, espero bem que não. Este cargo no fundo, o líder deste cargo é indicado pelo Governo, depois há uma audição no Parlamento, mas que não é vinculativa. Acha que devia ser alterada a forma como é escolhido, neste caso, o Governador do Banco de Portugal, mas eventualmente também outros líderes, presidentes de organismos de regulação? A Iniciativa Liberal defende isso mesmo, não é? Um processo transparente, até com uma abrangência internacional, para que não seja uma escolha mais política do que outra coisa qualquer, e de modo a não assistirmos a situações como aquelas a que Mário Centeno nos presenteou nos últimos tempos, em que parecia quase, às vezes fazia declarações que eram declarações políticas, não é? Não eram propriamente, ou pelo menos não pareciam assim tão independentes quanto isso. E isso não deve suceder. O Banco de Portugal é um órgão regulador, deve fazer e prestar a sua função e tomar decisões difíceis, mesmo quando elas são contrárias à posição política do governo que esteja a liderar os destinos de Portugal, e, portanto, não deve ser um prolongamento da ação política do governo. E a Iniciativa Liberal tem sido muito focal nessa matéria, em fomentar e em defender a liberdade e a independência do Banco de Portugal, tal como, por exemplo, acontece noutras instituições. Ainda
Há pouco tempo vimos aquele embate entre Donald Trump e o presidente do Fed, que, enfim, optou por um posicionamento diferente relativamente às taxas de juro, comparativamente àquilo que Donald Trump queria, e é assim que as coisas devem ser feitas, não é? O Banco de Portugal deve assumir a sua função de regulador e não ser um secretário do governo, um secretário político do governo de Portugal. Portanto, espero que isso seja garantido. Muito bem, Angélica Teresa, 15 pontos. Vamos agora para a última questão, pode chegar aos 20. Vamos falar aqui do mercado de habitação. Os preços continuam a aumentar, aliás, continuam até a acelerar, a aumentar cada vez mais. Na semana passada o INE divulgou a mediana dos preços das compras e vendas no primeiro trimestre, que é um dos indicadores mais correntes do mercado. Sabe qual foi o aumento de preços homólogos no primeiro trimestre deste ano? Podemos dar aqui uns intervalos. No primeiro trimestre deste ano, face ao primeiro trimestre do ano passado. Eu julgo que andava à volta dos 16%. Tinha ali umas décimas a seguir, que não tenho a certeza qual era, mas andava à volta dos 16%. Podemos considerar certo, não é? Vamos considerar. Foi 18,7%. Foi 18,7%. Se lhe dessemos aqui um intervalo entre os 15 e os 20, estava lá. Exatamente. Exato. E estes 18,7%, que em si já são um número importante, já representa uma aceleração face aos dados anteriores. Conhece bem o mercado imobiliário, aliás, é deputada municipal em Lisboa com as comissões de urbanismo, reabilitação e planeamento urbano. Como é que se resolve, olhando para o problema de Loures, como é que se resolvem problemas como aqueles? Tem que se aumentar a oferta. Mas isso não é imediato. Não nos cansamos de dizer isso, mas há duas situações que é preciso esclarecer. Se nós não resolvermos a questão da agilização da construção em Portugal, vamos estar sempre com esta conversa, porque a construção demora tempo e, portanto, como demora tempo, não vamos ter casas suficientes no mercado e isto é uma bolinha de neve que vai aumentando e vai ficando cada vez pior. Portanto, há uma coisa que tem que se fazer e tem que se fazer já, que é acelerar a construção em Portugal. Como? Através da facilitação da atribuição de licenciamento, porque é inaceitável perante uma situação como aquela que se vive atualmente, possa haver atrasos de 1 ano e mais do que 1 ano até para se ter o licenciamento para poder avançar em segurança, construir em segurança. Portanto, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é baixar a carga fiscal da construção, porque não é normal que se diga, e estamos todos de acordo que a habitação é um bem essencial, depois se taxa a habitação como se fosse um bem de luxo, portanto isto tem que efetivamente baixar, isto do lado da construção para que daqui a 3, 4 anos possamos ter mais oferta de construção nova. Depois o que é que tem que se fazer já e para aquilo que nós estamos a viver agora é olhar para o mercado de arrendamento e, portanto, o mercado de arrendamento em que a tributação predial representa um pinhão enorme que o Estado cobra em impostos é completamente inaceitável. Portanto, esse valor tem que baixar. Nós até na Assembleia da República apresentámos há cerca de 2 semanas uma proposta neste sentido e que mais uma vez não foi aprovada. Portanto, isto só mostra que os fanfarrões e os outros pouco se interessam sobre resolver as questões concretas do mercado habitacional em Portugal. E outro ponto muito importante é dar um sinal de claro que nós não aceitamos ocupações ilegais e que a Justiça tem que ser célere a resolver aquilo que é a defesa da propriedade privada em Portugal, para que os proprietários sintam confiança e tragam para o mercado as suas casas, porque não é aceitável que, tendo em conta o parque habitacional português, nós tenhamos milhares de casas que estão efetivamente fechadas e se considerarmos uma percentagem de taxa de habitabilidade que faz com que muitas dessas casas até poderiam vir de imediato para o mercado, não se percebe como é que elas estão fechadas. Aliás, percebe-se. Se calhar se baixássemos a taxa de tributação dessas casas, elas viriam para o mercado, e se puséssemos a justiça a funcionar e para resolver os diferentes que possam existir, tanto do lado dos proprietários como do lado dos arrendatários, isso daria mais confiança e, portanto, teríamos mais oferta. E isso é preciso fazê-lo o mais depressa possível. E depois outro ponto importante, se me permite,
é a questão dos devolutos do Estado e das habitações municipais, em que, havendo pessoas com necessidade de habitação, não se percebe como é que continua a haver casas vazias, que são do Estado, muitas delas em ruína, e que não venham para o mercado. Portanto, o Estado tem que ser o primeiro a dar o exemplo e a disponibilizar essa oferta para quem necessita. Angélica Teresa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sai daqui com 20 pontos. Obrigada. Vai mandar mensagem ao Rodrigo Saraiva? Vai receber uma mensagem dele, se calhar. Não? Ou então já tem mensagem dele a dizer faf. Um bom dia para si. Muito obrigado. Boa semana. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, boa semana.